Oi, começou? Boa noite, FTU Brasil. Boa noite, FTU Templo. Boa noite. Meio desanimada aí? Então, gente, eles já estão assim, acordando. Mas a gente está aqui hoje, a gente vai continuar no estudo bíblico, né? Lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, meditando. E hoje a gente vai continuar no capítulo 3, da onde a gente parou na semana passada, né, Nath? Seu microfone tá ligado? Tá não? Tá com a luz Gente, ligada? não tá ligado não? Peraí, gente, probleminhas Peraí, problemas técnicos. Ligou, agora tá ligado. Ligou? Graças a Deus. Então, tá. Vamos lá de novo. Gente, a live é assim mesmo. A gente hoje vai continuar no capítulo 3 de Mateus, o livro de Mateus, né? O primeiro livro do Novo Testamento, para quem não sabe, né? A semana passada a gente leu do versículo 1 ao 6. E hoje a gente vai dar continuidade a partir do 7. Tá bom? Mas vamos fazer uma oração antes, para Deus abençoar a meditação? Vamos lá? Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, nós queremos te agradecer, meu Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, meu Pai, está nos dando, de podermos partilhar com os adolescentes a tua palavra, Senhor. Nós vamos meditar em poucos versículos, meu Pai, mas nós te pedimos que esses poucos versículos, meu Pai, venham de encontro à necessidade de cada um, venha abrir os olhos, meu Pai. Abra a mente, dá sabedoria e entendimento a cada adolescente que está aqui, meu Pai, presente, a cada um que está assistindo essa live, que o teu Espírito, meu Pai, possa falar, meu Pai, aquilo que, até mesmo se a gente esqueceu, o Senhor nos lembre, meu Pai, nos mostra, nos ensina o que falar para eles, meu Pai, nós nos colocamos nas tuas mãos, meu Deus, e nós abençoamos essa meditação, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém? Amém. E a Bíblia lá, Letícia? Esqueceu? Senta mais para frente. Então, quem lembra mais ou menos o que foi falado semana passada? Do arrependimento? E aí, Davizinho? Sobre o arrependimento. E sobre João Batista. Sobre João Batista. Fala, Zana. Que ele ficava no deserto para as pessoas, só que as pessoas que quisessem fossem lá ver ele. Como é que ele era? Aqui a gente começou como é que a gente começou a falar de João Batista? Quem era ele? Tem uma palavrazinha. Ele era um filho de um sacerdote. Ele era o filho de um sacerdote. Ele era a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Lembra que a gente bateu bem nessa tecla? Ele não estava só falando, né? Clamando. E quando você clama é algo assim, você grita, né? Tem que chamar atenção, né? E ele tinha uma missão. Ele tinha uma missão que ele foi chamado da voz que clama no deserto porque estava escrito pelo profeta Isaías lá atrás que haveria alguém que seria essa voz que clamava no deserto, anunciando a vinda do Messias. E aí ele falou isso, né? Eu sou essa voz porque o Messias está vindo. Então ele tinha uma missão. Ele estava ali tanto para cumprir as escrituras, quanto também para preparar o caminho do Senhor Jesus, para a chegada do Senhor Jesus, né? E vocês vão ver que até o versículo 6 ele estava bem tranquilo. Ele estava fazendo o que ele foi enviado para fazer. Clamando, convidando as pessoas ao arrependimento. Só que aí do versículo 7 já tem uma mudança na pregação. Uma mudança assim radical. Né, Nath? Uma mudança radical. Um João Batista diferente. Né? E assim, para a gente ver que ele não estava ali para agradar ninguém. A missão dele era uma só, preparar o caminho para o Senhor Jesus. Ele tinha uma missão. Então, não importava o que as outras pessoas pensassem. Ele estava ali cumprindo a missão dele. Então, quando a gente está para cumprir uma missão, a gente tem que falar a verdade, a gente tem que seguir o objetivo da missão, independente do que as outras pessoas vão falar, né? Então, a nossa missão é o que hoje? A nossa missão, a gente não está seguindo rumo à nossa salvação? Ou não? A gente está por aqui de bobeira. Passagem. A nossa missão é alcançar a salvação e a vida eterna. Essa é a nossa missão. O que eu tenho que fazer para alcançar isso, para cumprir minha missão?
A Bíblia dá os ensinamentos. Então, a gente está disposto a cumprir essa missão para a gente alcançar nosso objetivo? Que a gente vai ver aqui que João estava, né? João estava. Ele estava E disposto. ele foi até o final. Até o fim. Ele não desviou da missão dele. Podia ter desviado, como a gente falou semana passada. Ele não estava em Jerusalém, ele não estava na cidade, ele estava lá no deserto. E ali ele não tinha como se desviar, realmente. Mas se ele desse ouvido à carne dele, se ele quisesse satisfazer a vontade dele, ele não estaria ali no deserto. Não Né? estaria mesmo. Porque o deserto não é um lugar legal para se ferir. E a gente viu, né, que como filho de sacerdote, ele podia seguir uma carreira, por assim dizer, né? Era filho de sacerdote, ele podia também servir no templo igual o pai dele. Não ia estar errado, Não né? ia estar errado, ele estaria cumprindo a lei de Moisés. Então, ele sabia que a missão dele não era dentro do templo, não era dentro do tabernáculo. Na época já era o templo, né? Ele não era, a missão dele não era lá dentro. Ele tinha uma outra missão. Então, ele abriu mão de todos aqueles privilégios que ele poderia ter, porque cá entre nós, né? Quem tem a oportunidade de trabalhar dentro do templo vai escolher trabalhar fora? E no deserto? E no deserto? Então, você imagina que nós estamos no Templo de Salomão. Você imagina, você tendo a opção de estar aqui dentro e você tem a opção de estar lá na comunidade, longe, sem igreja, fazendo a vontade de Deus. O que você queria? Você prefere estar onde? Qual seria a sua opção? Não é mais fácil a gente estar aqui? É. É mais fácil a gente estar aqui, né? Mas a missão de João era estar lá na comunidade. Como nós temos hoje pastores que estão lá na comunidade fazendo trabalho. Trabalho de formiguinha. Estão lá pra na ganhar comunidade, aqui no Brasil, comunidade lá fora, os países lá fora, onde não tem nem igreja. Está o pastor sozinho, Sozinho. com a esposa, fazendo trabalho. Ele está lá no deserto, que é um deserto. É um deserto. Né? A gente já passou lá fora, a gente sabe que é deserto. É duro. Tá lá no deserto, ele podia escolher. Falar, não, peraí, eu quero ficar aqui no Brasil, no templo. Mas a gente não escolhe, né? A gente não escolhe onde a gente vai, o que a gente faz. A gente é João Batista. Exatamente. A A gente gente está clama. cumprindo a nossa missão. Exatamente. Vamos? Então vamos Vamos. começar, senão a gente vai falar, só ficar falando semana passada. Lá no versículo 7 fala assim: vendo ele, muito dos fariseus. Tá funcionando? Ah, ninguém reclamou. Ninguém reclamou? Tá piscando aqui. Então tá. Certeza, né? Tá funcionando. A meu tá desligado, É isso que eu tô vendo, porque tá piscando. Mas tá bom. tá? Ninguém reclamou? Tá desligado. Gente, ô triste. Tá sem bateria? Peraí, Não, gente. tava carregando. Só um minutinho. Foi? Acho que foi. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Peraí, gente. É que Hoje tá tá. encaixado isso aqui. Ninguém comentou que tá sem som? É, tá piscando. Deixa eu ver. Se eu ficar aqui, dá pra ficar um pouquinho. Então vamos lá. O versículo 7 fala assim: aí já vamos ver um novo João Batista. Né? Um outro lado, não um novo, um outro lado, uma outra característica de João Batista. Ele falou assim: e vendo ele muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes. Lembra que João era aquele que clamava no deserto e estava abrindo o caminho para o Senhor Jesus. Que dizia, arrependei. Dizia, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. Aí ele vem e fala: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha o outro lado de João Batista. Né? Ele viu as pessoas chegando, mas não ficou, veio os saduceus, veio os fariseus, tadinhos. Ele foi direto, tá? Raça de víboras. Porque ele bem sabia o que estava dentro do coração dessas pessoas, a intenção que eles tinham de chegar até ele. Sim. E assim, a gente fala muito dos fariseus, né? Aí aparece esse nome estranho dos saduceus também. Que eram dois tipos de religiosos. Tinha os fariseus, que eram aqueles mais que trabalhavam dentro do templo e tal.
tinha os saduceus, que eles eram a classe alta da sociedade, que se diziam os mais religiosos de todos. Então, eles eram aqueles que, por conta da condição financeira, eles achavam que eles estavam numa posição alta diante de Deus. Privilegiada, né? Privilegiado. Tipo, Jesus vai voltar, o Cristo vai vir, o Messias vai vir para salvar eles, porque eles são a nata da sociedade, como falam por aí, né? Então, eles seriam aquelas pessoas que seriam os primeiros. Na cabeça deles. Na cabeça deles. Só que eles não obedeciam a palavra de Deus. Eles não obedeciam os mandamentos. Aí vão na frente de quem? De João Batista, que estava lá cumprindo a missão dele. Aí João Batista foi bem sutil, né? Raça de víboras. Vocês acham que foi assim? Não. Raça de víboras. Não, foi assim, gente, bem calminha, assim. Não. Se ele pudesse pegar o chicote, né? Acho que se ele Tivesse tivesse um ali chicote naquele ali, ele ia... momento, Né? raça de víbora. Ele foi direto, ele não ficou, será que eles vão ficar tristes, chateados se eu falar alguma coisa? Como muito adolescente hoje fica chateado com o CT, se a gente chama um pouquinho a sua atenção, a gente fala um pouquinho mais duro, você já fica assim, ai, a CT tá me machucando, ai, isso machucou, isso doeu. Mas é aquilo, a gente tá aqui pela alma de vocês. Se eu for passar a mão na sua cabeça, eu vejo que você tá fazendo coisa errada. E eu vou ver, tô vendo que você tá se desviando do caminho, perdendo o foco. Eu particularmente, como, né, minha fama de brava, não vou falar assim, Nath, olha, isso aí não tá legal. Não, gente. Porque você vai falar, você teve uma tão boazinha, é. Aí você tem aquele remorso, o falso arrependimento, que a gente falou semana passada. Ah, sim, senhora, tá bom, você teve, vou fazer mais. Amanhã você vai e faz de novo. Eu vou estar ajudando? A Não. gente vai estar ajudando vocês? Não. Eu sei que na hora vocês... Quem lembra seu pai, sua mãe, ou aquele professor na escola? Que dava, né? Eu lembro. Aqueles professores chatinhos, sabe aqueles professores chatinhos não, né? Aquele professor que pegava no pé. Senta aqui na frente. Você tem que tirar 10. Estudou. Eu não esqueço. Eu também não. Mas olha onde a gente está. A gente não repetiu de ano. Eu, pelo menos, não repeti. Também não. Não, né, Nath? Então, por favor. Porque se a gente for passar a mão na sua cabeça, você pode até ter o remorso, o falso arrependimento. Mas amanhã você vai fazer de novo. E depois vai fazer de novo. E vai continuar fazendo. Então, de que adianta a gente querer ter pena de você, falar assim, deixa eu falar com o Davizinho assim de um jeitinho, que o Davi não vai ficar triste comigo. Ele vai continuar meu amigo. E ele, olha, não, eu vou chegar, Davi, tá errado. Claro, gente, eu não vou ser grossa. Eu não vou ser grossa. Mas, dentro da autoridade que a gente tem, a gente vai chamar atenção, sim. Por quê? Porque a gente tá vendo amanhã, o futuro. Né? A gente já viu tanta coisa errada, a gente já passou por coisa errada, né? Coisa assim demais, que a gente quer evitar que vocês venham cair no mesmo erro. Para isso que a gente está aqui, conselheiro. E assim, outra coisa interessante que a gente estava conversando antes é que aqui em Mateus já fala assim, né? Que ele viu eles e já falou logo, raça de víboras. Mas se a gente lê nos outros evangelhos, as passagens que falam sobre João Batista, era uma grande multidão que estava lá. Não eram só esses fariseus que estavam ali, era uma grande multidão de todos os tipos. Eram soldados, era um povo, tinham os publicanos, aqueles cobradores de impostos. Eles estavam lá também, eu ouvi, e eles ficavam perguntando, mas eu como soldado, o que eu tenho que fazer? João Batista ia lá e orientava. Eu como publicano, o que eu tenho que fazer? João Batista ia lá e orientava. Então ele estava ali pacientemente orientando. Mas aí lá também fala que os fariseus, os responsáveis lá do templo da época, enviaram pessoas para ir ver o que João Batista estava fazendo. E essas pessoas, que provavelmente estavam nesse grupinho aqui, ficavam perguntando assim, quem é você? Por que você está aqui? Instigando. Você é o Cristo? E ele dizia, não, eu não sou o Cristo. Você é Elias? Não, eu não sou Elias. Você é isso, você é aquilo? Não, não sou. E aí chega uma hora que o quê? Hipócritas. Chega, né? Já deu, Já né? deu. Vocês estão pensando ouvir uma verdade. Porque
Aí, como a Nath falou, os guardas, aquelas outras pessoas, eles vinham em busca de uma palavra. Eles estavam sedentos de ouvir a verdade. Esses aqui que João Batista falou, raça de víboras, ele percebeu logo. Percebeu logo que eles estavam ali para instigar João Batista, né? Para fazer ele até perder o foco da missão dele, né? E às vezes o adolescente vem para instigar, para a gente perder o foco. Ao invés de perguntar assim, que nem os outros perguntavam, o que eu posso fazer para mudar? Não, você fica perguntando, mas por que a gente tem que fazer isso? Exatamente. Por que a gente tem que ir lá? Por que tem eu passando a bola lá no parque? Por que não é no parque aqui do lado? Por que tem que ler a Bíblia? Por que a gente está fazendo esse propósito? Então vem cheio de perguntas que não vai agregar nada na sua vida. Que você não vai mudar. Pra gente também, a gente vai te responder também, não vai fazer diferença. E aí você entra e você sai do mesmo jeito. Porque você está fazendo as perguntas erradas. Né? Aí a gente vai lá pro versículo 8, que a gente estava falando antes. Muito legal. Ele fala assim, João Batista falando assim para a raça de víboras ainda, né? Raça de víboras. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, quer dizer, o fruto do arrependimento não nasce, assim, não brota da terra. Não para dentro de mim assim, eu tô na FTU, tô na igreja, pronto, vou ter o fruto do arrependimento. Me arrependi. Não é assim. Para mim produzir algo, o que eu tenho que fazer? Perdoar. Mas, por exemplo, se eu quero colher laranja, o que eu tenho que fazer para colher essa laranja? Plantar. Então, como o arrependimento é um fruto, eu tenho que plantar para me poder colher esse fruto. Né? E como é que eu planto? Como é que a gente que planta? eu planto para poder produzir fruto? Esse produzir fruto. o fruto da arrependimento. Colher. O que eu tenho que plantar para vocês têm que pensar. Isso que a gente está fazendo estudo. O que eu tenho que plantar? Perdão. Ok. O que mais? Obediência. Obediência, sinceridade. Amor ao próximo. Amor ao próximo. Justiça. Olha, a gente está falando de frutos dignos de arrependimento, não é frutos espirituais. Gente. Temor. Então, assim, para a gente se arrepender, o que a gente precisa fazer? A gente falou semana passada. Já falamos. Não. O que a gente precisa fazer para se arrepender? Primeiro, a gente precisa reconhecer o que a gente fez de errado. E depois o quê? Pedir perdão. Pedir perdão. Se eu não reconheço que eu tô errada, vai ser o remorso, é a história do remorso. Vai acontecer novamente. O arrependimento eu entendi que eu tô errada, que eu tô pecando. Meu Deus, eu quero me arrepender. Não é só se batizar nas águas, vai sair entrar um pecador seco e vai sair um pecador molhado. Não vai mudar nada. O batismo nas águas não é para arrepender. Eu vou lá, eu vou me batizar, pronto, tô arrependido. Não é assim não, gente. Primeiro eu me arrependo. Eu entendo que realmente eu preciso do Senhor Jesus na minha vida. Eu preciso de uma mudança. Eu estou indo nessa direção errada e eu vou fazer 180 graus. Eu sempre confundo com 360, é um círculo inteiro. 180, pronto. Entendi que eu estou errada. Senhor, me arrependo. Né? Então agora eu vou para as águas. Porque o batismo é o sepultamento dessa Exatamente. velha criatura. Não é a chave de arrependimento. Exato. O arrependimento, se você não for sincera com Deus, de reconhecer o seu erro e falar isso para Deus. Lembra que semana passada a gente falou, né? A tia Paty falou sobre que eles desciam as águas confessando os seus pecados. Eles falavam os pecados deles. E eles falavam para todo mundo ouvir. Então, eles confessavam. Então, por mais vergonhoso que fosse, eles precisavam reconhecer aquilo que eles estavam fazendo de errado. Reconhecer e morrer de uma vez. Matar. Né? Senão a gente volta à história. Eu reconheci, mas não reconheci muito bem, então amanhã eu vou fazer de novo. Exatamente. Então é reconhecer, matou. Por isso é o batismo nas águas. É o sepultamento. Né? Quer dizer que então depois do batismo nas águas está perfeito. Não, mas a gente sempre tem que vigiar. Salvação é algo que a gente tem que trabalhar todo dia, toda hora.
Porque pensamentos toda hora vai vir. A gente peca no olhar, peca no pensamento, peca no ouvir, peca no falar. Né? Gente, se a gente não vigiar, é a todo momento. Às vezes uma brincadeirinha, uma coisinha que você posta, aquele videozinho que você não devia estar vendo, que ninguém tá vendo. Você pensa que ninguém tá vendo, mas tem um que tá sempre ali, 24 horas por dia com você. Já sabe seus pensamentos. Sabe de quem eu tô falando? De Deus. De Deus. Deus, ele tá com a gente 24 horas. Eu tô dormindo e ele tá velando o meu sono. O meu pensamento, e aquele pensamento ruim que veio, Deus está vendo. Aquela palavra que eu falei que ninguém ouviu, Deus ouviu. Aquela bobeirinha que eu posto lá, Deus viu. Foi brincadeirinha. Tem certeza que foi brincadeirinha? Então, é vigilância. Vigilância. Tem que se arrepender, entender, entregar a sua vida. É aquilo. Imagina se Jesus voltasse hoje para você. Aí você tá desse jeito. É só parar e pensar um pouquinho. Será que eu tô pronto para a vida de Jesus? Para a volta dele? Se ele voltasse hoje agora, ele ia me levar, eu ia encontrar com ele? Ou, né, infelizmente, eu ia encontrar com o outro lado, eu ia lá pro outro lado. Simples assim, né? No 9 diz assim: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Quer dizer, você pode até falar assim, mas eu sou filho de obreiro, eu tô bem? Eu sou filho de levita, sou filho de pastor, de bispo. Ele falou isso para os filhos de Abraão. Os que se diziam, filhos de Abraão. Que eram da descendência de Era sangue, descendência, né? Era de sangue mesmo. Ele chamou eles de raça de víboras. Quer dizer, não interessa, para Deus não importa de quem você é filho. Deus não tem neto. Não interessa de quem você é filho. A salvação é algo individual. Você pode ser filho de pastor, filho de bispo, filho de levita. Não interessa. Tem que ser a sua salvação individual. É pessoal. Deus, você não vai chegar para Deus assim, no último dia e falar assim, aqui, meu pai, sabe? Ele estava pregando todo dia, eu estava lá assistindo, sim. E Deus vai falar assim, ok, não te conheço. Não te conheço. E a pior coisa, gente, eu creio que vai ser a pior coisa para muitos que estão no nosso meio, na igreja, sentado aqui, bonitinho, com a camisa do FTU, né? Uniformizado, Deus falar para você assim, não te conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Eu não sei se você já tiver essa sensação, mas assim, imagina uma pessoa que você gostava muito, que você admirava muito, você conhecia ela mesmo. E você passar muito tempo sem ver ela, e quando você reencontra aquela pessoa, ela olha pra você e diz assim, quem é você mesmo? E você toda empolgada porque você vai reencontrar, a pessoa olha pra você, quem é você mesmo? Aí você, eu sou a Nathalie, que encontrei você lá e tal. Aí a pessoa, Quem já teve uma sensação assim? Eu já tive. Uma pessoa que eu fui encontrar com ela, falei, poxa, eu vou reencontrar aquela pessoa. E ela assim, tá bom. Gente, eu fiquei decepcionada. Porque aquela pessoa marcou tanto a minha vida, mas eu não marquei a vida dela. E aí pra ela me conhecer, não me conhecer, não fez diferença, tanto é que ela esqueceu. E aí, essa é a sensação que você não vai acontecer em nome de Jesus, né? Quer dizer, depende de você. De você chegar até Jesus e ele dizer assim, não te conheço. É uma sensação, deve ser uma sensação Você tá aqui, né? Todo dia. E você tá aqui. Evangeliza, ponto de fé, tá nos eventos. De levita, evangelista. Você dizia assim, eu conheço Jesus. Eu escuto falar de Jesus. E Jesus vai falar assim, mas eu não te conheço. Pronto, bom. E quando ele falar isso, não vai ter segunda chance. Não vai ter assim, eu vou ali orar rapidinho e eu volto. Não vai ter isso. Quando a gente ouvir isso de Jesus, é sim ou não.
Porque a palavra de Deus diz que é assim, sim, não, né? Ele não vai falar, olha, vai lá, faz uma oração e vem pra mim ver se eu vou te conhecer. Se eu vou lembrar de você. Não vai. Não vai. Ele vai falar assim, não te conheço. E ele não vai falar, tadinha, Nathalie, olha, desculpa, tá? Eu não te conheço, não. Ele não vai falar assim, não, gente. Ele vai fechar a porta e vai dizer, não te conheço. Vai ser duro, dura coisa vai ser. Então, ora a Deus agora agora é o tempo de você se consertar com Deus. Realmente buscar o arrependimento. Buscar esse verdadeiro arrependimento, o nascimento de Deus. É ter essa intimidade com o Senhor Jesus. Por isso que a gente sempre bate na mesma tecla, o Espírito Santo. Busca essa intimidade com Deus. Alguns dizem que são batizados no Espírito Santo, mas as obras a gente está vendo que não tem fruto. Não tem fruto. Então tem que produzir fruto. É como a gente falou, o fruto, eu não vou pelar o pé da laranja e pensar, que laranja bonita. Como é que aquela árvore frondosa, linda, maravilhosa apareceu? Alguém plantou o fruto. Alguém plantou, alguém Regou, quer dizer, trabalhou, né? Foi todo um trabalho. O fruto do arrependimento não é algo simples. Ah, eu me arrependi, ok, acabou. Não, é algo trabalhoso, é algo diário. Toda hora, né? Nem diário. É todo momento. É todo momento. Entendeu? Agora é a hora. Não tem esse negócio, ainda vai dar tempo. A gente sempre fala a mesma coisa. A porta está fechando, o tempo está acabando. E nós nunca vimos tantos sinais da vinda de Jesus como agora. É terremoto num lugar, meteoro no outro, Alagação agora. enchente em outro lugar. Então nós nunca vimos tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo como nós estamos vendo agora. Então, porque eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, eu ouvia, Jesus está voltando, mas não tinha sinais assim, tão evidentes como a gente tem hoje. Então, hoje, realmente, a gente está vendo que está escrito lá, grandes terremotos vão acontecer, estão acontecendo. Diz lá que vai haver estabilidade na própria natureza. Então, porque nem a natureza mais aguenta. Nem a natureza aguenta mais. Então, a gente está vendo acontecer, os fenômenos acontecerem. E aí a gente vai ficar calado, de olhos fechados? Jesus está voltando, gente. Por isso que a gente, às vezes, é um pouquinho dura, tipo João Batista, porque a gente tem que abrir os olhos de vocês. A gente não vai passar a mão na cabeça. Sinto muito. Já passou a época de passar a mão na cabeça. E João Batista não foi duro assim Não. com eles porque ele não gostava deles. Ele foi duro para ver se conseguia chamar atenção para realmente aquilo que importava. Porque isso que ele está falando aqui, produzir frutos dignos de arrependimento, ele estava falando para os fariseus e para os saduceus. Queria abrir os olhos dele. Estava tentando abrir os olhos deles para que eles reconhecessem que eles estavam vivendo uma vida errada. Estava querendo ajudar de alguma Estava forma. querendo ajudar. Porque quando você vive uma vida muito assim religiosa, você se ilude pensando assim, eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou fazendo tudo certinho, então eu estou salvo. Mas você não está sendo aquela pessoa para Deus. Você está vivendo uma vida só pelas obras. Você vem, você participa, mas a sua vida, a sua intimidade com Deus não existe. E aí vai chegar o dia que Jesus vai dizer assim, não te conheço. Vai chegar o dia que vai chegar, o versículo 10 fala assim, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz com fruto, é cortada e lançada no fogo. Simples assim. E o fogo é o inferno. Jesus vai vir, vai cortar a raiz, a árvore pela raiz, não vai ficar nada para nascer depois, e vai ser lançado no inferno. Então, o fruto é agora. Tem que produzir fruto agora. O fruto é arrependimento. Não fruto de fazer muita coisa. Não fruto de ficar, eu faço, aconteço. Para Deus não conta não, gente. Conta o que eu sou, não o que eu faço. Lá no 11 fala assim, João está falando, né? E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. Ele está falando de Jesus aqui. Em sua mão tem a pá. E limpará a sua eira. E recolherá no celeiro o seu trigo. E queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Quer dizer, ele está falando de Jesus. Jesus vai vir com a pá.
E ele já está chegando com essa pá, né? E ele já está limpando. Ele já está limpando. Sabe quando você vê lá no canto assim, muita palha? Já viram? Assim, já tiveram essa oportunidade? Jesus está vindo com a pá. Está separando o joio do trigo. Né? Porque, para vocês que não entendem, a eira era um ambiente ali onde ele separava a colheita do trigo. Então, ali eles tiravam o trigo, as sementes e ficava o quê? A palha. A palha vai ficar ali? Não. A palha tem serventia para alguma coisa? Também não. Então, vai para onde? Tem que ser retirada e vai para o fogo. Então, se você não produz o fruto, então, para que serve? Para que serve? Vai para o fogo, porque o fruto, o que a gente faz com o fruto que a gente colhe? A gente come, ele é para nossa alimentação, não é? Claro que até chegar na nossa mesa hoje em dia passa por muitos processos, mas o fruto, ele é aproveitado, não é aproveitado? Sim. Então, vão ter aqueles que vão ser plantados para gerar mais, vão ser aqueles que vão ser produzidos para alimentação, mas aquilo que não produz fruto, como o joio, é só palha. Não tem serventia para nada. Vai chegar o momento que ele vai ser lançado no fogo. Você tem que parar e pensar, eu tenho sido joio ou tenho sido palha? Você tem que se autoanalisar. A gente não vai falar, a gente pode até conversar, mostrar algumas coisas, olha, tem certeza que isso está certo? Tentar te trazer para o foco. Né? Como o João Batista fez aqui com os fariseus. Tentou e fez a parte dele. Mas a gente não tem esse poder de falar assim, ó, você tem que seguir por aqui. A gente ensina, a gente aconselha. Cabe a cada um de nós, que a gente também tem pessoas que nos fazem isso com a gente, cabe a cada um de nós fazer essa escolha. Eu tenho sido joio, eu tenho sido palha. Eu vou para o céu, eu vou para o inferno, porque eu não tenho outro caminho. Não tem o mais ou menos, o meio do caça, o purgatório, a sala de espera. A gente sempre fala a mesma coisa, para ver se encaixa na cabeça de vocês. Não tem. Quando eu morrer, quando acabar, meu corpo for para a terra, a minha alma ou vai para o céu, ou a minha alma vai para o inferno. Não tem meio termo. Não tem, vou fazer uma oração, uma missa, daqui a 7 dias, um mês. Acabou. Morreu, acabou. O tempo é agora. O tempo de salvação é agora. A porta está fechando. É bem estreita. Se já era estreita antes, agora então está se estreitando mais ainda. Está fechando. Está fechando a porta, gente. A gente está ouvindo o barulho da porta fechando. A gente está ouvindo os barulhos. A gente está ouvindo o barulho. Sinais. Alagamento de um lado, terremoto do outro, lugares que a gente nunca ouviu falar nessas coisas, ou se tinha era pouco. Só que agora tá né? Só Deus. Então agora é hora de vocês abrirem os olhos, pensarem quais são suas atitudes. Como que tem sido suas atitudes diante de Deus? Com Deus. Não com o homem. Com Deus. Ele que pode salvar a tua alma. Ou lançar no inferno. Né, Nath? E eu estou pensando aqui que João Batista, ele estava falando isso para todos. Eles estavam tendo essa oportunidade. E algo que, ainda que ele seja duro, ainda que tivesse uma multidão atrás dele, ele sabia que o papel dele, né? A gente já falou isso, mas é bom reforçar, porque mesmo com tudo aquilo que ele estava fazendo, poxa, ele estava enfrentando ali uma parte da população super prestigiada, ele estava batendo de frente com aqueles. Então não era porque ele era o tal, porque ele sabia o seu lugar. E ele mesmo mostrava isso na forma como ele cumpria a missão, que ele fala aqui, né? Que ele batiza com água, mas vem um depois dele que é mais poderoso que ele não é digno de desatar as sandálias dos céus, nem de tirar a sandália assim, o sapato. Ele não era digno. Então, as pessoas iam apelar até ele, dizendo, poxa, ele transforma vidas, né? Falavam de João Batista que ele transformava vidas. Mas ele sabia que não era ele que transformava. Não vinha dele. E aquelas pessoas ainda tinham algo muito maior para conhecer do que aquilo que ele estava passando. Então, ele era sincero até nesses momentos, quando as pessoas falavam para ele assim,
será que tu não é o Cristo, não? Você não é o Elias que voltou? Então, não sou. Eu não sou nem digno do Cristo. Sou nem digno de tocar na sandália dele. Então ele não se achava, porque esses fariseus aqui, eles se achavam. Eles se achavam o máximo. E a gente tem essa tendência de se achar também o máximo, que aquilo que a gente está fazendo é o melhor. E quando na verdade não é. Então, se a gente tiver esses olhos para enxergar a nossa realidade mesmo, quem nós somos, a gente vai ter esse entendimento e a gente vai conseguir alcançar esse arrependimento. Porque João Batista, em meio a tantas pessoas ali, tantas coisas que ele estava ouvindo, ele poderia ter se vangloriado. Essas pessoas estão saindo lá da cidade para vir até o deserto para ouvir eu falando. Mas ele sabia que não era ele. Então, quando a gente tem essa consciência de quem nós somos, por que nós estamos aqui, a gente consegue ter essa visão espiritual. Mas enquanto a gente está muito envolvida com o nosso sentimento, com a nossa emoção, com o que a gente quer, com o que a gente gosta, a gente não tem mais essa visão espiritual, a gente não consegue ter essa visão espiritual. Então, em tudo que vocês fizerem, nunca pensem assim, eu sou melhor nisso. Porque isso é vaidade, isso te distrai do plano original de Deus. Então, não importa de quem você é filho, não importa a posição que você tenha, não importa o que você fez, o que você faz, o que importa é quem você é. E João Batista, em toda a missão dele, ele estava falando para as pessoas, mas eu também imagino que ele estava falando para ele mesmo. Não sou eu, tem alguém mais poderoso que Ele sabia o eu. lugar dele. Então ele se colocava no lugar Ele sabia o dele. lugar dele. A gente vai parando por aqui, vocês aí da live, continuem aí meditando. Semana que vem a gente vai falar aquela outra passagem que a gente começou antes de começar. Semana que vem a gente vai lá em Lucas, dar uma passeada lá, uma viajada em Lucas. Vai dizer, eu pensei que ia mais. Não, Viagem semana no que vem a gente vai. Não vou falar o capítulo, nem o que a gente vai falar. Não vai Semana ter que vem a gente spoiler. vai lá em Lucas. Então, Deus abençoe e a gente vai ficar aqui com o tempo de Salomão. Tchau, gente.